Neste vídeo, nós vamos conhecer o KTI-W01, uma câmera térmica da Kaiowitz. A Kaiowitz, como a gente já viu aqui no canal, tem sempre bons produtos de boa qualidade, e esse não é diferente. É uma câmera grande, robusta, vocês podem ver bem o tamanho dela, não é uma câmera pequena, principalmente pela sua grande tela. Ela tem uma tela de 3.2 polegadas que dá uma imagem muito nítida. Ela tem um ótimo sensor, também um sensor de 256 por 192, sensor térmico. Não é a resolução da câmera, é a resolução do sensor térmico. E quando eu falo não é da câmera, por quê? Porque essa câmera da Kaiowitz, ela também tem uma câmera normal. Então ela tem a câmera térmica, mais uma câmerazinha normal, uma câmera simples, que serve por quê? Para ele fazer mixagem de imagem. É bem legal e nós vamos falar disso. Falar um pouquinho mais sobre ela antes da gente começar os testes. Ela tem uma bateria 18650, uma bateria padrão, então que vocês podem abrir aqui e trocar. E ela é toda construída em plástico, mas um bom plástico, e essa parte toda emborrachada. Muito boa de segurar, uma boa ergonomia, bem fácil de segurar. O gatilho serve para tirar a foto ou para gravar o vídeo. E aqui atrás os botões de controle são muito acessíveis. As fotos são JPEGs e os vídeos MP4 de boa qualidade. E sobre a qualidade a gente pode ver, e eu já vou colocar agora uma das imagens feitas com ela, uma imagem que é da minha esposa, que serve de cobaia, que a gente usa para poder comparar com as outras todas as câmeras térmicas que nós já fizemos. Nós vimos várias câmeras térmicas aqui no canal. E vocês veem que a qualidade da Kaiowitz realmente surpreende em termos de câmera térmica. Sobre o preço, claro, agora com taxas ele não fica tão barato, mas por isso aqui embaixo eu estou deixando, além do link da loja oficial da Kaiowitz, tanto no AliExpress quanto a da própria Kaiowitz, com cupom de desconto. Vamos aproveitar agora essa época que sempre tem bons descontos, aí fiquem sempre atentos ali, principalmente no Facebook, eu sempre coloco bons descontos e vou colocar esse da Kaiowitz também. Uma ótima oportunidade. Mas como eu disse, não é uma câmera tão barata, mas por tudo que ela oferece, para esse sensor, para essa tela, para tudo que ela traz junto, que nós já vamos conhecer, é realmente uma opção muito interessante. O que mais vem com ela? Ela traz sim um carregador e um cabo USB tipo C. Por quê? Porque ela vem com a bateria, que eu já falei, e ela pode ser ligada no computador, tanto para atualizar ela, se for o caso, quanto para usar o software que vem junto. Mas o software eu vou falar mais no final, porque tem alguns detalhes, talvez pontos negativos aí, mas a gente fala depois. Então ele traz junto o cabo, ele traz junto um manual extremamente completo, grande, completo, colorido, com um papel de altíssima qualidade, explicando detalhadamente. Infelizmente não tem em português, mas ele tem em outras 6 línguas. Aqui na frente, um QR Code com as redes sociais da Kaiowitz, se vocês quiserem conhecer. Além disso, no site da Kaiowitz, vocês encontram também o manual para fazer download. Esse manual grande e completo você encontra para fazer download em PDF também. Então, muito interessante. Bom, vocês viram aí no unboxing que ela vem nessa caixona aqui, muito bonita, super sofisticado. Realmente é muito acima de um padrão normal que a gente encontra. E ela vem dentro com esta caixa também acima da média. Uma caixa dura, mas com o desenho dela macio aqui dentro e ainda um lugar para guardar alguns outros materiais, o carregador, o cabo e mais alguma coisa que se queira. Então, excelente lugar para poder guardar a câmera. Realmente a Kaiowitz, ela se esmerou nesta entrega aqui. A câmera termográfica da Kaiowitz é uma ótima opção em câmeras deste tipo. Por ter 2 lentes, ela consegue mostrar imagens reais e térmicas, e ainda interpolar as duas. Sua câmera térmica tem resolução de 256 por 192 e uma taxa de atualização de 25 Hz. A variação de temperatura é de até 2 graus centígrados, o que a torna uma câmera de alta precisão neste segmento. A tela de 3,2 polegadas é grande, ajudando a visualizar melhor os detalhes das imagens. Porém, ela ainda permite salvar em seus 32 GB de memória fotos e vídeos, para posteriormente transferir para o computador.
Outra ótima característica é sua bateria de 3.500 mAh, no padrão 18.650, que permite sua utilização por até 8 horas. Suas dimensões são de 22 cm de altura, 8 de largura e 9 cm de profundidade. Vamos agora conhecer então um pouco dela funcionando. Então, para ligar ela, o botão de ligar. Ela tem um start um pouquinho demorado, né? Isso é um pouco chato, mas ela fica ligando o sensor e fazendo alguma calibração, porque a gente ouve alguns tlec-tlecs dentro dela. Feito isso, ela está pronta. Opa, mas está tudo escuro? Sim, ela tem uma proteção aqui na frente, então já vou abrir a proteção. E veja que a imagem que está vendo nela é uma imagem comum. Por quê? Porque, como eu disse, vocês podem mesclar imagens. Então vocês podem ter a imagem comum, se você consegue ver aqui, e aí, com o botão lateral, vocês vão misturando as imagens. Vejam que ela não está bem em cima, né? Agora sim. Então, às vezes é preciso regular um pouquinho, depois nós vamos ver como regular os posicionamentos das duas câmeras. Quando é muito perto, sempre é um pouco mais difícil de fazer essa regulação. Então, à medida que eu vou mudando com o botão lateral, eu vou colocando mais câmera normal ou mais câmera térmica, até que eu chego em totalmente câmera térmica. E aí ele já está dando as temperaturas. Vamos aqui na parte de baixo da mão, que normalmente a temperatura varia um pouco mais. E olha que legal. Vocês vão, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu salvar essa imagem como um vídeo. Quando eu aperto o gatilho e fico segurando, ele começa a gravação de vídeo. Se eu só dou um clique, ele tira uma foto. Vou dar um Enter e comecei a gravar o vídeo. Então o que eu quero mostrar para vocês, vou ver se eu me lembro de botar na edição o vídeo aí do lado, é que ele tem 3 pontos. O mais frio, que ele fica em verde, o mais quente em vermelho, e o ponto central, que é opcional eu ter ativado ou não, que ele mostra aonde eu estou apontando a temperatura. Lá em cima ele traz também o ponto central destacado, a massa que eu escolhi, é o material que eu escolhi e a bateria. E embaixo ele vai dando o meu máximo mínimo tempo de gravação e horário. Vou pausar a gravação, End Recording, e está pronto, está gravado. Se eu for tirar uma foto, basta eu clicar uma vez rapidamente, ele pergunta se eu quero salvar e eu dou um Yes. Sinceramente, eu não gostei dessa opção de toda hora ele perguntar. Isso poderia ser automático, quer dizer, tem um clique e já salva a imagem. Ele tem 32 GB de memória interna que dá para gravar muita imagem e muita gravação. Então, acho que isso poderia ser mais ágil. Mas, de qualquer forma, vocês veem o tamanho da tela dele, é fora de série. Vou falar um pouquinho dos menus e depois eu vou botar um circuitinho aqui para a gente poder testar esse calor no circuitinho. Então, o menu, como é que funciona? Eu clico em menus. Então, a primeira opção é a correção da imagem. Lembra que quando eu falei da sobreposição de imagem? Então, através dessa imagem de correção de imagem, eu vou arrumar a sobreposição das duas câmeras, né, para fazer algum ajuste quando for o caso. Além disso, eu tenho a opção de enxergar as fotos ou apagar as fotos. A mesma coisa para os vídeos. A paleta de cores, que é bem interessante. Na paleta de cores eu posso ver o espectro, então que tipo de cor. Eu gosto dessa opção espectro, mas tem outros tipos de combinação de cores, que é aquela paleta do mais frio ao mais quente, qual a temperatura de que cores ele mostra. E eu tenho também em preto e branco, que fica bem legal, principalmente quando eu estou trabalhando com algum circuito, o preto e branco. Eu vejo mais branco, né, aquele branco forte, aquilo que está estourando de calor, e o preto, aquilo que está mais frio, ou vice-versa, né? Então, o calor sempre mais na direita e o frio mais na esquerda. Eu posso escolher as duas opções que eu quero. Então, se eu dou um Enter aqui para escolher a opção preto e branco, tá lá a minha mão, e vejam que agora eu vejo o branco mais forte, aonde está mais quente. Legal. Eu estou com um pouquinho de dificuldade porque eu estou tentando manter a mão virada para mexer na câmera, isso atrapalha um pouquinho. Por último, a massa. Então, que tipo de material que eu estou usando? E isso faz muita diferença para ele ter uma assertividade em cima da temperatura.
E o manual traz uma lista bem grande de materiais com que massa que eu tenho que optar para cada material. Então vocês não precisam saber isso, mas ele dá uma pequena ajuda com alguns tipos de materiais. Então um material mais transparente, mais reflexivo ou menos mais fosco, e aí eu posso escolher, ou eu posso customizar, e na customização então eu consigo selecionar o material que eu quero baseado nessa tabela. Então vocês não precisam saber, o próprio equipamento vai trazer isso para vocês no manual. E por último eu trago aqui a questão da configuração, né, os settings básicos, né, as configurações básicas. Então, se eu quero desligamento automático, o brilho da tela, a língua, infelizmente, como eu disse, eu não tenho português, tem várias outras línguas, não tenho português, eu prefiro o inglês, mas tem o espanhol para quem preferir, Celsius ou Fahrenheit, range de temperatura mínimo e máximo, quando eu boto esses limites, isso ajuda numa precisão, mas claro que qualquer coisa que fuja o limite vai bater nesse teto. Aí a configuração do formato da hora, acertar o relógio interno, o relógio meu não está certo, inclusive seria bom acertar. O spot, se eu quero ativar ou não. O que é o spot? É aquela parte central, né? Se eu quero que tenha aonde eu aponto, então eu posso ativar ou não. E por último a versão do software, versão 1.2.2, então para quem se interessar. Então veja que é bem simples de operar, as opções também são objetivas, fáceis, simples de operar. Então nesse ponto o equipamento é muito show nessa questão de operação. Aqui ao lado eu tenho a minha conexão USB e aí eu quero mostrar para vocês que ela é toda protegida, assim como todo o equipamento, né? Então o equipamento é resistente a pingos, resistente a poeira, né? Porque ele tem a tampinha fechada. Ele é um equipamento realmente para trabalhar na rua, né? Para campo, né? É um equipamento bastante robusto, vem bem protegido já para isso, né? Equipamento que vocês podem levar na rua e por isso uma bateria com uma duração bem razoável. Eu já passei quase 2 dias mexendo com ele sem parar e gastei apenas 1/4 da bateria, nem isso. Então ele está durando bastante a carga dele. O outro ponto que eu achei relativamente negativo, e eu acho que isso poderia ter um opcional, é que quando eu tiro uma foto, ele tira a foto com tudo que está escrito no menu, e não simplesmente a foto térmica. Por isso também a opção de desligar o cursor central ali de marcação central, para que a imagem fique mais limpa caso eu queira. Eu vou agora desligar ele, e para desligar eu tenho que ficar segurando bastante tempo, até que ele dá o power off. Ele conta 5 segundos para desligar a parte térmica. E tá aí. Por que eu desliguei agora? Eu vou dar um tempinho agora, vou dar uma pausa aqui para nós, vou montar o circuito bem rapidamente, e aí eu vou mostrar ele no circuito, só para vocês terem uma noção de como funciona isso no circuito. E aqui nós estamos com o circuito que eu trouxe. Esse circuito eu fiz um vídeo, eu não sei se está no ar, provavelmente ainda não foi para o ar, mas é um vídeo falando um pouquinho deste circuito, rapidamente para explicar. Ele é ele é vendido na internet como uma fonte de bancada, um regulador DC-DC de bancada. E nós já fizemos aqui no canal, que nada mais é do que um transistor, só que ele vem com um regulador de corrente e tensão. Não é, tá? Ele é um regulador basicamente de corrente, porque ele está em cima de um transistor. E claro, com a lei de Ohm, ele acaba também fazendo a mudança da tensão à medida que eu mexo nele. Então eu vou fazer nele aqui uma entrada de 19 volts, já que o vídeo que mostra ele eu fiz exatamente igual, inclusive com o dissipador igual. Falava em 200 volts e, sei lá, 50 amperes. Sei lá, alguma coisa assim, né? Bom se fosse um circuito tão simples poder regular 200 volts e 50 amperes. Mas o que eu quero mostrar a vocês, isso é outro assunto, é só mostrar o aquecimento. Então digamos que eu tenho um circuito desses e está aquecendo, se está certo ou não eu não sei, e eu quero testar isso. Então eu posso usar sim o nosso sistema para poder medir o que está aquecendo mais, se o meu resistor está o suficiente ou não, né? Se esse resistor de saída também está suficiente, se esse transistor está aquecendo demais ou não. E para isso então eu vou ativar ele e através da nossa câmera térmica eu vou ver o que está aquecendo e o quanto está aquecendo. Então vou entrar com 19 volts, vou ativar agora, ativei e vou começar a gravar para a gente poder enxergar. Então vocês estão vendo aí a câmera
térmica. Eu estou gravando ela e eu estou aqui com 19 volts. Porém, eu não ativei nenhuma carga nela. Tá? A saída está com quase 19 volts. E vocês vejam que ele está aquecendo um pouquinho o potenciômetro. Estranho, né? Bom, agora eu vou ativar a carga 3 amperes. Ativei a carga 3 amperes e vejam como imediatamente o transistor e o outro resistor começam a aquecer rapidamente. O resistor já vai para 42 graus. Então a gente consegue ver os pontos de aquecimento. Mas agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou mexer neste e vou ativar aqui um pouco da carga. E aí vocês começam a ver que agora os resistores intermediários começam a esquentar demais. Então a 127 graus já começa a sair fumaça. Então ele já está acima do possível. Vou desligar aqui só para não... que o cheiro de queimado começou a dar. Então esse tipo de coisa vocês conseguem ver através do sistema. Então é bem legal. Enquanto ele está ainda esfriando, eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui. Eu vou andar com a seta para o lado para conseguir ver melhor a placa. Então veja que a gente consegue ver a placa e o aquecimento em cima da placa para descobrir quais os componentes que estão aquecendo. É claro que vocês estão vendo que está um pouco difícil de eu conseguir centralizar, porque eu estou muito próximo. Como as duas lentes... Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Como as duas câmeras são muito separadas, então quando eu estiver muito próximo é difícil de eu conseguir essa equalização. Eu preciso estar um pouquinho mais distante para poder ter essa equalização. Mas eu já consigo ter uma boa noção do que está aquecendo. Eu consigo então otimizar mais foto, mais imagem, agora dá 100% imagem, ou mais temperatura, e agora eu estou 100% temperatura. Impressionante, né? Eu achei muito legal essa funcionalidade. Pena que ele não tem um jeito um pouco melhor, que as câmeras não estão um pouco mais perto para facilitar um pouco essa sincronização das duas imagens. Mas é realmente um produto fora de série. E vou aproveitar aqui só para mostrar, enquanto ainda não está totalmente frio, né? Já estou com 40 graus só. Vou botar aqui no preto e branco para mostrar a vocês que eu gostei muito da forma preto e branco também. Então vocês conseguem ver também o que está mais aquecido, menos aquecido. Vou tirar uma foto aqui também. Então vejo que essa foto eu estou 100% no térmico, mas eu consigo enxergar bem o circuito e o que está com maior aquecimento e menor aquecimento baseado no calor. Para finalizar, eu vou mostrar ele agora no aplicativo que ele tem no computador. Então como é que vocês fazem? Primeiro vocês conectam e baixam as imagens. E aí vocês entram no computador. E aqui vocês estão no computador vendo o software IR Image Tools, que vem dentro dele. Então na hora que vocês conectarem o cabo nele, ele vai carregar o aplicativo, vai ter o executável. Na hora que vocês ligarem o cabo USB, o executável vai estar junto com as imagens e as fotos, e aí vocês podem descarregar, e aí vocês vão enxergar esse aplicativo. E é só instalar o aplicativo. Já vou falar um detalhe sobre ele bem grave, tá? Bom, o que eu quero só mostrar para vocês do aplicativo é, aqui vocês têm o controle de temperaturas, vocês abrem a imagem que vocês querem olhar, então eu abri aquela imagem ali, ele traz a imagem na tela e daí tem umas coisas legais, porque através desses comandos aqui vocês podem definir o ponto que vocês querem ver a temperatura. Então basta clicar no ponto e ele vai trazer a temperatura baseado na escala de temperatura entre o frio e o quente que ele tem registrado na fotografia. Vocês podem também fazer isso por área, marcando um redondo, um quadrado, um círculo e marcar a área e ele vai trazer a parte mais fria e mais quente daquela área. Apertando o lixo, vocês limpam todas as marcações. Bem legal isso, realmente bem legal, e daí vocês podem salvar com estas informações. Aqui também vocês podem trocar a própria paleta aqui dentro. Então se vocês preferem trocar, que nem eu falei, com o preto e branco, fica bem legal. Né? E aí tudo que a gente já viu aqui. Tá? O Blender também. Né? Ó, uma câmera e a outra. Ah, isso aqui eu nem sabia, ele grava as duas câmeras.
Aí eu consigo analisar o que esquentou. Que legal, isso aqui eu não tinha realmente reparado, né? Que a foto fazia as duas imagens, mesmo eu não usando. Perfeito, né? Então, esse softwarezinho bem simples, mas muito eficiente, vem junto com ele. Vamos aqui para finalizar falar dos pontos positivos e negativos do Kaiwitz KTY-W01. Como pontos positivos, cara, eu acho uma ótima opção. Todo o funcionamento dele é muito bom, realmente uma qualidade. Claro que não é um material muito premium, é plástico, né? Não tem nada assim de metal ou alguma coisa de silicone, porém ele é bem construído. E ele é bem construído com um preço, de novo, eu sei que não é barato um valor desses, mas pelo custo-benefício ele vale muito a pena e a gente tem que pensar nisso, né? A gente também tem que entender toda a questão da cadeia de valor em cima do equipamento. Com uma tela desse tamanho, um equipamento robusto, vindo com essa caixa, né? Quer dizer, vem tudo acompanhando, um bom carregador, né? É um carregador de 5 volts de 2 mAh, com um cabo também de boa qualidade. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de olhar o custo do equipamento. E esse realmente tem um custo-benefício interessante para quem precisa deste tipo de equipamento, talvez uma das melhores opções que eu já trouxe aqui no canal. Manual também excelente, caixa excelente, então eu não tenho muita reclamação. Pontos de observação: primeiro, poderia ter o português, né? Infelizmente ainda não tem a Kaiwitz, não tem, outros fabricantes da China já estão começando a trazer produtos também em português. A Kaiwitz ainda não, mas como ele é muito fácil de operar, tudo por desenho, acho que você não tem nenhuma dificuldade de operar ele. E nesse é outro ponto positivo, né? A operação dele é muito simples. Como eu disse, eu tinha um pouco de dificuldade porque eu estava de lado aqui para poder mostrar na câmera, mas a operação com uma mão só, muito ergonômico, muito fácil de operar. Todos os botões estão ao alcance, fáceis de mexer. Os botões ainda são um pouquinho duros, talvez porque seja bem novo, mas ótimo. Bateria fácil de substituir. Só pontos positivos. Agora eu quero falar de um detalhe que me incomodou bastante, inclusive falei com o suporte da Kaiwitz. O aplicativo que veio no computador. O aplicativo é ótimo, talvez um dos melhores que eu já usei de câmera térmica pela simplicidade. Estava usando esses tempos da FLIR, tá? Que também é fabuloso o que ele tem de recurso, mas ele é muito mais complexo de se usar. Inclusive a FLIR tem uma versão grátis do aplicativo para fazer documentação que quem quiser pode usar. Mas em termos de utilização, o aplicativo é fora de série. Porém, o aplicativo que veio junto contém um vírus, contém um malware. Então, o meu antivírus já imediatamente detectou, bloqueou e excluiu. Eu entrei em contato com o suporte, eles me mandaram uma versão por e-mail mesmo. Independente disso, não recomendo usar esse aplicativo sem um antivírus ativo. Esse realmente para mim foi o ponto negativo do produto. Mas é do aplicativo. O produto em si, 10. Me lembrei de mais um ponto negativo, entre aspas, que é a parte de conseguir botar as duas câmeras uma em cima da outra quando eu estou muito perto. Né? Se as câmeras fossem um pouquinho mais próximas uma lente da outra, um sensor do outro, né, melhor dizendo, talvez fosse mais fácil de fazer esse tipo de sincronização quando a gente está na eletrônica, muito próximo, né? Quando não está um pouco mais distante, isso realmente não interfere muito, não. Link na descrição, cupom de desconto na descrição. Aproveitem agora Black Friday, aí, que normalmente os preços são bons e os cupons estão valendo. Espero que vocês também tenham gostado dessa câmera térmica da Kaiwitz. Era isso e valeu!